Luiz Carlos Azenha. Fala, Azenha, tudo bem? Vai, Miguel, tudo bem? Tudo tranquilo. Azenha, separei aqui um material para gente. Deixa eu começar aqui com uma notícia curiosa, que foi notícia ontem. O pessoal achou que era boato. Opa, peraí. O pessoal achou que era boato, mas hoje foi confirmado por outro site, o site do UOL, né, o TV UOL, site Notícias TV UOL, confirmou que o Ciro Gomes negocia para virar comentarista da Jovem Pan. Né? Eu até peguei um trecho da notícia aqui, ó. O ex-governador do Ceará e ex-ministro Ciro Gomes está negociando um quadro de comentário semanal na Jovem Pan News, canal de TV por assinatura de Antônio Augusto do Amaral Carvalho Filho, o Tutinha. A proposta é que Ciro Gomes faça um comentário semanal em uma das atrações da grade, com o objetivo de alavancar a audiência da empresa na briga contra CNN Brasil e Globo News, por Ibope. A Notícias da TV, que é um site do UOL, né, apurou que o convite já foi feito pela direção do canal, que tem tentado mostrar que existe uma guinada anti-bolsonarista da Jovem Pan nos últimos tempos, por causa da saída de nomes extremistas, como Rodrigo Constantino e Zoe Martins. Azenha, o que você acha aí dessa notícia? Eu acho que é um fim triste para o Ciro Gomes, né? Se tornar comentarista da Jovem Pan. Mas eu acho que é uma estratégia mais da Jovem Pan mesmo, de tentar recuperar a sua posição, trazendo uma pessoa polêmica. O Ciro vai ser aquela metralhadora giratória contra o Lula, né? Então, assim, vai trazer talvez de volta para a Jovem Pan o público bolsonarista, mas a partir de um outro ponto de vista político. O Ciro vai fazer críticas ao Lula provavelmente à esquerda, mas certamente ele vai abrir fogo total contra o Lula, e acho que é um casamento. O Ciro renasce, vamos dizer assim, como opositor, e para a Jovem Pan é positivo do ponto de vista de tentar reconquistar o público que ela perdeu, né? Ela perdeu muito público nos últimos tempos, em função do envolvimento com o bolsonarismo. Agora, é triste porque o Ciro, né? O Ciro é um cara à esquerda, ou pelo menos se apresenta como sendo trabalhista e vai se propor a fazer esse papel. Não tenho nenhuma dúvida de que ele será um crítico muito competente do governo Lula, porque ele sabe falar, sabe argumentar, etc. e tal. Então, parece um casamento de conveniência, Miguel, entre os dois. Pois é. Mas possivelmente haverá também uma série de constrangimentos pela posição que o Ciro ocupa no seu partido, né? O PDT é um partido nacional, é um partido que está presente no governo, através do Carlos Lupe, que é até há pouco, né, presidente nacional do partido. O PDT faz parte da base do governo Lula e tem uma base social mais de esquerda, né? Então, eu acho que o ambiente ali, né, vai ficar complicado, vai ser constrangedor. Porque o ambiente... continua no PDT, Miguel? Então, havia muitos boatos que o Ciro migraria para o PSDB, porque o grupo dele no Ceará está migrando em massa para o PSDB no Ceará. O grupo do Ciro, pessoas mais ligadas ao Ciro, sofreram uma derrota muito grande em 2022, não foi apenas nacional, foi local, muito grande a derrota. Né? Eu tenho acompanhado muito a política do Ceará, por curiosidade. E você tem um prefeito lá do PDT, que é o José Sarto, ele está fazendo um movimento mais para a direita, colocando muita gente ligada ao Bolsonaro na prefeitura, já preparando para um embate em 2024, que vai se polarizar entre um campo mais de esquerda e um campo mais à direita. O Fortaleza tem uma direita mais forte, como em toda a capital, né? Mesmo no Nordeste, o Nordeste como um todo é muito lulista, mas nas capitais é diferente.
Então, mas ninguém está entendendo direito, Azenha. Todo esse movimento em torno do Ciro é tudo muito errático. Não é nada... É aquela coisa, né? Eu lembro quando eu analisava a campanha do Ciro, as pessoas tentavam entender razões maiores, cálculos muito elaborados, João Santana. Mas, para mim, aquilo era uma estratégia completamente errática, de alguém que não sabia o que fazer, estava muito desorientado e continua desorientado. Porque para a Jovem Pan, ele não vai ter um espaço tão bom. Se ele fosse ter uma coluna diária, que ele podia falar o que quiser, mas semanal, eles vão colocar ele na... Ele vai ser tipo... Sabe o que ele vai ser, Azenha? Tipo uma atração de circo, entendeu? Atração de circo. Mas, eu remeto, Miguel, ao que vocês estavam discutindo agora há pouco. A nova forma de comunicação. Por que a extrema-direita se dá bem com esse estilo de comunicação de um mundo em que, como disse o Lênio Streck aqui numa entrevista para a gente, que é uma formulação que eu acho perfeita, ele disse numa entrevista que estava dando para o Rovai, no 11h30, o seguinte: a informação não pousa. Achei muito bom isso. A informação não pousa mais hoje. A informação ela flutua e ela não faz um pouso. A esquerda está acostumada com informação que faz pouso. Por isso, esse estilo que você disse, sanguíneo, emotivo, que é utilizado pela extrema-direita, ele faz tanto sucesso. E o Ciro é isso. O Ciro é o cara dos memes. É um cara que vai fazer sucesso com os cortes, os mini cortes do Ciro, porque ele vai inventar um apelido para a turma do Lula, ele é bom de verve, ele é bom para inventar isso. Então, acho que vocês estavam tendo uma discussão muito importante sobre essa questão da comunicação, que a extrema-direita ela não só tem uma forma de se comunicar com o seu público diferente, como uma coisa muito importante que você falou, ela tem os seus próprios meios, né? O Trump, ele fez o Twitter dele nos Estados Unidos, eles têm os seus próprios canais. Então, assim, é por isso que é possível para a extrema-direita criar um mundo à parte. O que o Trump negociou hoje antes de se entregar ou de comparecer? Ele não queria ser algemado, porque essa imagem seria negativa para a campanha dele. E aí foi feito um acordo para ele não ser algemado. Então, você vê a preocupação número 1 do Trump era uma questão imagética. A extrema-direita trabalha muito bem com isso, com a questão da imagem, da rapidez da comunicação, uma comunicação superficial. E nós estamos na era do vídeo, Miguel. A era do vídeo. Eu trabalhei muitos anos em televisão, trabalhei na imprensa escrita também. Então, a esquerda está muito acostumada com o convencimento intelectual que exige capacidade de absorver uma informação e processá-la. E a direita não, a extrema-direita trabalha com aquela coisa emocional que o vídeo, que a era do vídeo ajuda muito, né? Por isso que o nosso deputado de Minas, petista não, mas que apoia o Lula, o Janones, e faz sucesso. Ele fica lá, os olhos esbugalhados, gritando, etc. e tal, né? Aquela coisa de pegar o eleitor e chacoalhá-lo pelo pescoço, né? E a extrema-direita faz isso muito melhor do que nós fazemos. Então, acho que o Ciro, ele é um cara bom para esse tipo de formato da Jovem Pan. Vai dar muito corte ele falando as bobagens dele, né? Porque ele é um meme em pessoa. Eu acho que o Ciro é um cara que foi, depois do Bolsonaro, o maior derrotado em 2022. Então, acho que é um casamento de conveniência. Ele tentando voltar à cena política, aproveitando fragilidades do governo Lula, né? Isso aí dá continuidade à estratégia dele, que a gente sabe pelo que o entorno dele diz, de pegar eleitores da direita, né? Pessoas muito próximas ao Ciro Gomes participaram até, inclusive, de lives recentes, explicaram que o entorno do Ciro, lá, o núcleo da campanha do Ciro, desistiu
de pegar eleitor da esquerda, estava mirando na direita e agora a estratégia continua. Eles acham, agora, inclusive agora com o Bolsonaro inelegível, ele acha que vai cair no colo dele. Que eu acho difícil. Pode até receber algum eleitor, só que o bolsonarismo ele é uma coisa mais completa, é um pacote mais completo, não é apenas o antipetismo. Inclusive, tem uma matéria hoje, uma entrevista muito interessante, que eu separei até para a gente conversar, a gente ler aqui e conversar sobre ela, que é uma entrevista da Esther Solano, hoje, para a Folha. Aí eu separei alguns trechos para a gente ler aqui e conversar. Eu vou ler aqui a manchete. Bolsonarismo representa a forma de entender o mundo. É estruturante, diz socióloga. É uma entrevista com a Esther Solano, que é uma socióloga que estuda o bolsonarismo desde 2017, ou seja, desde antes do Bolsonaro. Ela é considerada uma das maiores especialistas no Brasil em bolsonarismo. E aí eu separei algum trecho aqui da entrevista. O bolsonarismo é muito mais profundo e muito mais estruturante da sociedade brasileira. Se a gente não entender isso, a gente não entendeu nada do que é o bolsonarismo. Para mim, a chave é essa: o bolsonarismo é representativo. Durante muito tempo, o campo da esquerda entendeu o bolsonarismo como uma síntese da negação, antissistema, antipolítica, anti-esquerda, antipetista. Claro que é tudo isso. E a negação já é profundamente representativa. Mas ele também representa uma forma de entender o mundo. Sem entender o valor da ordem, do fundamentalismo religioso, da rejeição à pauta identitária, o valor de toda uma lógica do patriarcado branco, masculino, de classe, sem entender tudo isso, a gente não vai entender essa raiz profunda do bolsonarismo. E outro ponto importante, o elemento do ódio. Se a gente não entender como o Brasil também se constrói no ódio, como elemento fundante da política, a gente não vai entender o potencial do bolsonarismo. O que você acha desse trecho, Azenha? Não acho que ela tenha dito exatamente muitas novidades. Assim, eu entendo o bolsonarismo como algo profundo, tanto é profundo que o Bolsonaro se elegeu presidente da República. Tudo bem, foram circunstâncias muito específicas daquele momento do Brasil, com o Lula preso, mas ele se elegeu e ele quase se reelegeu, ele ficou muito próximo de se reeleger. O Lula teve uma vitória por uma margem escassa de votos, na verdade. E você vê as pesquisas mais recentes, essas que dizem que o Bolsonaro deveria se tornar inelegível por 51% do Datafolha, mas tem 45% dizendo que não. Então, ele mantém, o bolsonarismo mantém-se com uma força política viável. Eu concordo contigo que o Bolsonaro vai se tornar provavelmente inelegível no Brasil, mas eu não concordo com a questão da prisão. Eu acho que, assim, tanto nos Estados Unidos quanto no Brasil, a prisão do Trump e do Bolsonaro dependem de derrotas eleitorais. Então, eu acho que, assim, o Ciro pode estar tentando embarcar nessa canoa do Bolsonaro inelegível para tentar se colocar como sendo a terceira via na próxima eleição. Mas o Bolsonaro, para ele vencer o Lula, ou quem represente o Lula na próxima eleição, é essencial para ele não ser preso. Eu, nos Estados Unidos, acho que o Trump, o risco dele ser preso é se ele perder a eleição. Se ele perder a eleição, o risco é grande. Esses processos ele se arrastam por muito tempo. Eu acho que aqui no Brasil, a prisão do Bolsonaro pode se dar em função dessas revelações mais recentes do entorno do Anderson Torres. O Anderson Torres é o personagem mais completo do golpe do bolsonarismo até agora, porque ele atuou como ministro da Justiça, ele, através da PRF, tentou levar a eleição nos votos, e depois o Anderson Torres foi, não por acaso, secretário de Segurança do Distrito Federal, justamente os encarregados de dar, e aí ele abriu o caminho para o golpe de 8 de janeiro. Então, assim, o Anderson Torres está se revelando uma
uma peça-chave, né? Ele, ao lado do que a Fórum já tem demonstrado isso muito nas reportagens exclusivas do Henrique, lá de Portugal, Anderson Torres e o general Heleno estão pau a pau, que são duas figuras centrais do golpe. Eu acho que aí pode ser a cadeia do Bolsonaro. Não acho que o Bolsonaro vá ser preso por causa das joias, não acho que ele vá ser preso por outro motivo, assim. Para a prisão seria mesmo o envolvimento pessoal dele, comprovado na conspiração do golpe de 8 de janeiro, assim como é um processo que está andando nos Estados Unidos. O Trump sendo derrotado nas eleições, ele vai para a cadeia, eu acho. Ele não vai por essa questão eleitoral, que acima de tudo é eleitoral da atriz, mas ele pode ir para... Então, assim, nós vamos ter um tempo de muita briga, mais ainda, né? Está todo mundo esgotado, Miguel, mas prepare-se, porque aqui no Brasil, o Bolsonaro, para não ser preso, ele precisa de duas coisas. Primeiro, que os filhos dele sejam bem-sucedidos nas eleições do ano que vem, provavelmente em São Paulo e no Rio, né? Para preservar o seu capital eleitoral. E depois, ele precisa, não sendo candidato, ter um aliado dele derrotando o candidato do Lula em 2026. Então, assim, eu sei que você também fica assim, como nós e nosso público, quem está nos assistindo, fala, pelo amor de Deus, a gente já passou por 6, a gente não vai ter sossego. Infelizmente, gente, nós não vamos ter sossego. Nós não vamos ter sossego. Nós temos uma eleição agora, no ano que vem, que está se aproximando para prefeito, que vai ser fundamental para a definição do futuro do Brasil. Então, vocês preparem o coração e a mente para aguentar, porque o bolsonarismo, como disse a Esther Solano, só que assim, eu acho que ela fez avaliações muito boas, mas ela não está sendo assim, não está descobrindo, porque o bolsonarismo é, sim, uma forma de ver o mundo, né? Uma forma de encarar a realidade brasileira da ditadura militar, né? Não tem gente que acha que a ditadura militar foi uma maravilha no Brasil, porque reprimia e tal, e o Brasil é uma sociedade hierarquizada, absolutamente hierarquizada. Então, a elite brasileira sempre encontra formas de renovar a defesa de seus interesses. E agora encontrou na extrema-direita, tanto é que você vê, o Bolsonaro perdeu a eleição, mas a política econômica do Bolsonaro não perdeu a eleição. Ela está vigindo, praticamente através do Banco Central, né? Então, assim, a elite brasileira encontrou uma forma de manter a sua através do bolsonarismo, né? Está usando o bolsonarismo também. Então, acho que a análise da Esther Solano é boa, mas não vejo nenhuma novidade que ela tenha, de repente, revelado para a gente algo especial do Bolsonaro. Não, é o neoliberalismo encontrando outras formas de se aprofundar e encontrou esse caminho da extrema-direita que vai nos perturbar, infelizmente, Miguel, garante o nosso emprego. Mas é muita dor de cabeça pela frente, viu? É o Leviatã. Mas eu parei de ter esperança de paz. Eu alimentava antigamente uma certa esperança. Não, depois da próxima eleição, eu nem vou mais escrever sobre política. Entendeu? Eu vou ficar tranquilo, vou me dedicar à ficção, a novelas. Né? Eu parei com essa. Miguel. Eu parei com essa brincadeira. Hoje não existe paz, mas esse no mundo inteiro, né? A democracia contemporânea é muito intensa. Talvez na Suíça seja mais tranquilo, mas em geral nos países maiores, né? É muito intenso a luta política, a democracia é muito competitiva, os grupos são fazem muita agitação, então sempre é complicado. Miguel, nós estamos naquela fase que é o mal-estar, que o Stefan Zweig incorporou, ele cometeu suicídio aqui em Petrópolis, aquele escritor, o Stefan Zweig. Ele falava gosto muito dele. Mal-estar entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundiais. Aquele período né, foi um período de muito mal-estar. E nós estamos vivendo mudanças tão profundas
na geopolítica mundial, a gente está num momento de muita transformação. Não é só a transformação tecnológica da comunicação, é a inteligência artificial e a robotização que vai desempregar milhões e milhões de pessoas, como aquele bom documentário, deu crítica, mas bom documentário do ex-presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, aquele documentário sobre China e tal, demonstra, né? Nós estamos com problemas assim, nós estamos com toda a economia se girando para a Ásia, então é uma transformação, inclusive, no modo de pensar do Ocidente, que sempre foi hegemônico. De repente, você está com isso sendo questionado. Você viu o encontro do Celso Amorim com o Lavrov lá em Moscou, falando em negociação direta do Brasil com a Rússia sem usar dólar. Nós estamos num mundo que vai se desdolarizando aos poucos. É muita transformação rápida e fica esse mal-estar. Eu recomendo, para quem esteja se sentindo muito ansioso com mal-estar, eu reli algumas coisas e estou lendo as coisas do Zweig, porque ele, embora tenha tido aquele fim trágico planejado por ele, pela esposa, eles se mataram em Petrópolis, etc. e tal, ele fala muito dessa coisa do mal-estar, sabe? De um momento da história em que não é você, o problema não é com você, é um momento de muita agitação e que a gente tem que ter, tem que entender para se acalmar e conseguir tocar a luta política adiante, porque ela chegou com muita força e veio para ficar no Brasil, nesse horizonte nosso aí adiante. Muito bem. Deixa eu ler aqui alguns superchats e comentários. Tem uma pergunta da Fátima Barreto. Direitos políticos são cassados por quanto tempo? São 8 anos, se não me engano. Né? 8 anos. 8 anos. Tem um comentário da Leda Terezinha Reineck. Bolsonaro preso e inelegível. É isso aí. Obrigado pelo comentário, Leda. Outra contribuição da Leda. Muito obrigado. Contribuição da Vânia Aparecida. Vânia Aparecida Orquiza Coiado. Muito obrigado, Vânia. Um superchat do Carlos Augusto de Bonis Cruz. Eu pergunto, onde está o domínio do fato, a interpretação da lei, com o entendimento do STF, que tanto impregnou o judiciário? Ele está mencionando que podia condenar o Bolsonaro com domínio do fato. Agora não vale mais, né? É isso aí. Azenha, a Esther Solano, tem aqui, deixa eu colocar aqui a continuação da entrevista. Não, peraí. Aqui não. Botei errado, peraí. Aqui, ó. Tem outra pergunta para ela sobre a ascensão do bolsonarismo. Né? No livro, entre fatores que colaboraram para a ascensão do bolsonarismo, vocês citam avanços progressistas. Ou seja, nessa leitura, aos avanços progressistas corresponde uma reação conservadora do tamanho do bolsonarismo. Como escapar dessa armadilha? Essa talvez, aí a resposta da Esther Solano, essa talvez seja a calibragem mais difícil que a política brasileira tem nas mãos. Eu e a Camila, há muito tempo tentamos que as nossas pesquisas sejam úteis para o caminho do diálogo. Se a gente quiser avançar em políticas públicas em prol do brasileiro, e a gente fala em políticas para as mulheres, para a população mais pobre, negra, LGBT, etc., a gente tem que tentar fazer isso com o mínimo de consenso populacional. Entrar em consenso significa abrir mão de algumas questões, prioridades, pautas, vocabulários em prol de tentar fazer com que esses avanços sejam mais sólidos, mais abrangentes. O maior desafio que o próximo governo progressista tem, numa área que é basicamente a dos direitos humanos, é partir do consenso, não do dissenso. O que você acha disso, Azenha? Eu não sei a que políticas ela está se referindo quando fala em que é preciso abrir mão de focar em algumas coisas e não em outras. Eu acho assim, a minha análise da ascensão do bolsonarismo, eu ainda acho que ele trabalha em cima da negação. Ele trabalha em cima da negação. Ele é estruturante no sentido de oferecer uma visão bem simplista do que é o Brasil para uma massa muito grande de pessoas. Mas eu acho que ele trabalha muito com uma sociedade altamente hierarquizada, como é a brasileira,
de repente, quando você provoca mudança numa sociedade assim, ela fica toda... Você vê, o Lula, nos seus 2 governos, e a Dilma, mas principalmente o Lula, quando ele decidiu dar o cartão do Bolsa Família na mão das mulheres, quando foi decidido, acho que aí já era no governo Dilma, que a titularidade das moradias do Minha Casa e Minha Vida ficava com as mulheres, isso pode parecer besteira para a gente, Miguel, mas é uma coisa muito revolucionária, vai no seio da família brasileira, você entende? Então, assim, essas são mudanças numa sociedade tão altamente hierarquizada, mexem muito com a ordem das coisas. O bolsonarismo explorou isso. E fazendo um paralelo com o Trump nos Estados Unidos, qual é a política agora? Que deixa os americanos brancos enlouquecidos, que a extrema-direita está usando muito lá para fazer campanha? Olha, nós vamos perder a maioria para os negros e para os hispânicos. Eles serão maioria no país e vão tirar direitos dos brancos americanos. Isso no submundo da política americana. Isso deixa os americanos brancos enlouquecidos. E a extrema-direita trabalha muito em cima disso. Trabalha muito nessa mudança, numa mudança tão profunda para a sociedade americana, e trabalhando com o medo das pessoas. Olha, os negros eles serão maioria da sociedade americana, nós vamos ser submetidos a eles. E assim foi, de certa forma, no Brasil também. O bolsonarismo trabalhou muito com a questão, com uma dupla questão. A questão das mudanças, que para eles são inaceitáveis, quer dizer, pessoas saindo das suas hierarquias, as mulheres, os negros, mães solteiras, que saem da sua hierarquia, de um lado, né? E outra, eles trabalham um pouco com a coisa libertária. O governo nos oprime, o Estado nos oprime, e nós precisamos, então, a coisa do miliciano, nós precisamos nos armar para nos defendermos dessa sociedade opressiva. Eu vi uma live bolsonarista para o documentário que a Fórum está produzindo, que é muito impressionante como eles fazem a vitimização, como eles trabalham com essa ideia da Olha, nós já estamos no estado de exceção, portanto, qualquer coisa que a gente fizer para tentar evitar a posse do Lula é legítimo. Isso é o resumo dessa situação, né? Então, esse é um mundo paralelo que eles criaram para si mesmos, trabalhando em cima dessa ideia de que é preciso conter o avanço da esquerda, conter essa coisa do feminismo, conter a coisa dos negros obtendo direitos, evitar que o pobre pegue um avião. Isso eles trabalham muito em cima disso, né? Obviamente que eles não elaboram dessa maneira, mas eles dão o chamado apito de cachorro. Se a gente não reagir, nós vamos ficar na mão dessas feministas. Eles trabalham muito com essa coisa, né? O aborto, os abortistas, as feminazes, essas palavras de ordem que atraem, né? Que causam... E, infelizmente, na sociedade brasileira, você tem uma quantidade significativa de eleitores que quer a hierarquia, que não aceita mudanças hierárquicas. Então, nós estamos aí, depois de 300 anos de escravidão, não é por acaso que esse discurso ainda ressoe na sociedade brasileira. Isso não é apagado de um dia para a noite, né? E agora é acelerado, como vocês bem disseram no início do programa, por meios de comunicação que vão ao âmago das pessoas, chacoalha a pessoa pelo pescoço no WhatsApp, né? Deixa a pessoa com raiva, esses memes, esses discursos do ódio e tal. Então, é uma transição que a gente está, infelizmente, enfrentando na política. Muito bem. Deixa eu ler aqui um superchat do Bruno Capitão. Bolsonaristas estão malucos, chegaram a rezar para pneus de carretas. Vocês estão precisando de ajuda médica. Obrigado, Bruno. Não entendi se vocês somos nós, né? Acho que está se referindo aos bolsonaristas. Eu preciso de ajuda médica, você pode oferecer. Precisar, todo mundo precisa, né?
Marcelo Silvério, muito boa noite de Niterói, ao Azen, Miguel e toda a equipe da TV Fora. Muito interessante a temática em pauta. Obrigado, Silvério, meu conterrâneo aqui de Niterói. Obrigado, Silvério. Regionalíssima, artigos do professor Lênio do Jamil Chad, excelentes. Boa dica, vou procurar. Lisiane Zeferina Matos. A extrema-direita tem alcançado sucesso na sua comunicação porque dispensa o escrúpulo, a ética e a hombridade em nome do poder. É isso aí, Lisiane. Aqui, tem só a continuação do artigo da Esther Solani. Azenha, mas sabe que eu reparei que você não gostou muito do que ela disse? Eu também não gostei muito, não. Essa coisa de tentar, de achar que um recuo na comunicação vai ser a solução, eu até já achei isso, não acho mais, não. Eu acho que isso... Ela está pregando algum tipo de conciliação. Ela está pregando, pelo que eu entendi da fala dela, ela está pregando que o governo Lula escolha algumas pautas nas quais possa existir algum consenso. Agora, como que você vai fazer um consenso, Miguel, me desculpe, com o povo que reza para pneu? Você pode me explicar? É muito difícil. Eles negam a política, negam a existência do Lula, sabe? Não tem como. E não é uma negação feita só pelos malucos que entraram nos palácios, entende? É uma negação feita por uma base política forte de deputados, de senadores. O dia que vocês virem o documentário da Fórum, que ainda não está pronto, mas vai ficar muito bacana, vocês mesmos vão se assustar com as falas de deputados e senadores bolsonaristas antes do golpe do 8 de janeiro. Você entende? Esses caras foram eleitos com mandato. Eles estavam lá pregando o golpe. Então, assim, como que você vai fazer uma conciliação, né? A única conciliação possível é a frente que o Lula fez para derrotar o bolsonarismo. Eu não entendo como é possível escolher algumas pautas de consenso. O bolsonarismo não está aí em busca de consenso, ele está em busca de derrotar o seu adversário. É o fascismo, gente. Então, assim, realmente não compreendo o ponto, se a Esther está se referindo a tentar um consenso com a frente ampla. Acho que o Lula já tentou, né? Tentou e foi bem sucedido. Agora, como chegar ao bolsonarismo, não sei. Eu acho que para tirar voto do Bolsonaro é uma política econômica que o Lula está tentando implementar contra o Banco Central. Nós estamos correndo um sério risco de enfrentar dificuldades econômicas maiores, né? Está aí na nossa cara, por causa dos juros, especialmente. Nós não temos ainda, como você viu, Miguel, o Fernando Haddad ainda não apresentou um plano de investimento que possa mexer com a economia brasileira. Então, assim, eu não vejo outra forma de tirar voto do Bolsonaro, de solapar a base, que não seja um sucesso econômico absoluto do governo Lula. Ele precisa do sucesso equivalente ao que ele teve no seu segundo mandato. Vai dar tempo? Essa é a grande dúvida nossa. Muito bem, Azenha. Vou liberar você, me despedir de você, porque tem outro convidado aqui. Agradeço muito a sua participação, sempre muito bom conversar contigo. Forte abraço, meu amigo. Grande abraço, Miguel. Obrigado pelo convite. Valeu.